O Conselho Monetário Nacional decidiu que as alíquotas do prêmio pago a produtores rurais no Proagro e no Proagro Mais vão ser definidas conforme a cultura plantada, microrregião e município da lavoura. As novas diretrizes que foram publicadas na última sexta-feira e que entram em vigor imediatamente ajustam os valores conforme especificidades regionais e tipos de produção. Propriedades irrigadas sem cobertura contra a seca e algumas culturas específicas vão receber 50% da alíquota, enquanto sistemas agroecológicos e orgânicos vão ter alíquotas de 2% e 4%. Em entrevista ao Canal Rural na última sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, abordou os focos do Plano Safra da Agricultura Familiar, como incentivo à produção de alimentos saudáveis, além da promessa de subsídios do Tesouro Nacional. Na produção de legumes, verduras e frutas. E isso precisa ser suprido. Esse esforço nós faremos. Também para a produção de arroz, produção de feijão, melhorar a produção da agricultura familiar no leite, a agroindústria, as cooperativas. Ele terá também uma diferenciação para a agroecologia, para ajudar nessa transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica. E ele terá também um foco para aumentar a mecanização do agricultor familiar, que é muito baixa perante a agricultura empresarial, que é muito mecanizada, isso é bom, mas a agricultura familiar precisa ser mecanizada. Terá um estímulo também para que as indústrias brasileiras de máquina produzam máquinas menores, com mais tecnologia embutidas, e esse então é um pouco o resumo do Plano Safra. Mais produção de alimentos saudáveis, para diminuir o preço dos alimentos na mesa do povo brasileiro, para caber na renda do povo brasileiro. Haverá um subsídio forte nas taxas de juros para os agricultores familiares. Isso nós vamos apresentar na quarta-feira, que é a grande novidade. A tua pergunta é boa, porque é uma grande novidade. Nós vamos colocar um subsídio forte na taxa de juros em algumas linhas específicas. Isso é dinheiro do Tesouro para fazer o subsídio. E na última semana, o anúncio do Plano Safra foi adiado, e gerou frustração entre os produtores rurais de todo o Brasil. A decisão do governo também provocou críticas por parte de integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que manifestaram descontentamento com esse atraso. E para fazer uma análise desse cenário, eu conto agora com a participação do diretor executivo da Action Relações Governamentais e comentarista do Canal Rural, o João Henrique Rummel. Boa tarde, João. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Mais uma vez a oportunidade de estar aí com vocês. Ô Rummel, o novo ano Safra, na verdade, começa hoje, Mas os valores do Plano Safra só vão ser divulgados na próxima quarta-feira, que vai ser dia 3 de julho. Quais são as principais consequências desse atraso para o setor? É o atraso da liberação de recursos. Hoje isso já teria que estar todo liberado, tudo discutido, tudo pronto, e os bancos já estariam disponíveis para liberar esses recursos. O atraso de 2, 3 dias não é só isso, porque vai ter reunião de Conselho Monetário, publicação de normas, isso tudo tinha que estar publicado dentro da data. Mostra-se um certo desgaste e, na realidade, uma falta de convicção do que podem realmente fazer e qual o interesse de fazer pela agricultura. Eu acho que é uma falha gerencial deste governo com a agricultura. Agora, um outro ponto é que esse cenário levanta questões muito importantes sobre a relação do Executivo com o Legislativo e também as futuras votações no Congresso. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha só, eu acho que o governo, esse semestre, mostrou que realmente o Executivo conseguiu, o Legislativo passou para si a pauta. Hoje a pauta, quem define a pauta do Congresso não é mais o Executivo, é o Legislativo. E outra coisa, a única pauta que o Executivo encaminhou para o Congresso, que era a pauta econômica de aumento de tributação, tá certo? Diminuiu
ele já não consegue aprovar, inclusive com a rejeição da medida provisória 1227. O que acontece com isso? Não tem mais recurso para pressionar os parlamentares, não tem mais a pauta. Eu acho que esse é um período de muita dificuldade para o governo. Isso que nós só temos 1 ano e meio de governo. O governo não vai poder apresentar uma pauta nova, essa é a dificuldade. O que ele vai poder apresentar até como novidade sem ter que passar pelo Congresso e ter que aprovar uma medida provisória? Porque as medidas provisórias nem comissões são formadas. Então, quer dizer, esta relação entre o Executivo e o Legislativo está muito difícil, com 1 ano e meio de governo. O que vão ser os próximos 2 anos e meio de governo? Qual vai ser a pauta do governo? O que ele vai poder mandar pelo Congresso que possa fazer uma negociação e esteja viável? É um momento muito interessante e que o governo vai ter que tomar providências drásticas para que isso possa solucionar e a gente possa melhorar o ambiente, não só político, mas principalmente econômico no Brasil. Ô Rúmel, mudando um pouquinho de assunto, né? Porque além do Plano Safra, nessa semana, as atenções elas estão voltadas para a regulamentação da reforma tributária. Qual que é a expectativa antes do recesso parlamentar para que isso aconteça? Olha só, hoje mesmo eu tive com parlamentares do grupo de trabalho que estão discutindo a proposta que vai ser apresentada ao Lira e aos líderes sobre a reforma tributária. Eu vejo neles que o compromisso de votar isso até antes do término na Câmara, para que o Senado também possa votar no segundo semestre. E caso tenha que votar para a Câmara, ainda dê tempo desse ano ela ser sancionada. Eu acho que isso aí é uma coisa boa, mas temos coisas muito importantes a ser discutidas, porque quem propôs o texto que está sendo discutido foi o governo federal, a Receita Federal e os secretários de Fazenda. E isso veio de uma visão muito de fortalecer o fiscal, o auditor fiscal. Olha só, todos os projetos que eles perderam no Supremo, eles estão colocando e empoderando o auditor de novo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A primeira é o preço do imóvel. O Supremo já falou que é aquele que está na nota, que é declarado. Se tem fraude, cabe aos fiscais trabalharem e olhar onde está o fraude, tá certo? Eles, então, perderam na justiça e estão colocando na regulamentação e colocando que todo cidadão brasileiro tem que pagar por aqueles que cometem fraude, para eles não terem que trabalhar, não terem que fiscalizar, não terem que correr atrás. A gente já paga o salário deles para fazer isso e agora eles querem colocar todo cidadão como corresponsável. Quer ver uma outra coisa bastante complicada que eles colocaram? É a seção não onerosa. É o seguinte, você cede um apartamento para o seu filho, um quarto para o seu filho, uma seção não onerosa. Você vai ter que pagar imposto sobre isso. Então, isso tem sérias coisas. Não cabe ao legislativo, aos deputados federais e senadores, com seu voto, fazer essa arbitragem e colocar uma coisa que seja boa para o país, intermediando quem cobra imposto e nós que pagamos imposto. Mas eu acho que vota agora. Tá certo. E agora um último assunto aqui para a gente comentar, porque na semana passada, né, uma declaração do presidente Lula sobre querer negociar a taxação de carnes dentro da regulamentação da proposta da reforma tributária repercutiu muito na mídia. Isso deve prejudicar o setor de alguma forma, na sua opinião? Eu acho que não. Eu acho que o Lula tem compromisso com a sociedade. Ele prometeu as carnes da picanha para a sociedade. E eu acho que o setor tem um compromisso, tem uma vantagem competitiva, tem uma responsabilidade e está carregando o favorecimento. Eu acho que os parlamentares é que vão ter que arbitrar isso. Como eu falei, o Lula não tem muito o que falar hoje, porque o voto está na mão do Congresso, dos parlamentares. E ele tem muito pouco para pressionar no momento. Os nossos parlamentares vão decidir em relação à agricultura ou cidadão brasileiro. Rúmel, obrigada aqui pelas suas avaliações. Vai ser uma semana aí com grande expectativa no Plano Safra. Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e até uma próxima oportunidade.